encontro hoje é a gente falar um pouco dos desdobramentos, falar um pouco mesmo do evento, né? Que foi um dos eventos mais incríveis que eu já participei do Stargate. Foi esse evento de Florianópolis. Porque é um crescendo, né? A gente vê que a gente começou a trabalhar com as energias lemurianas e as energias dos dragões, e a gente vai vendo que isso está tudo muito interconectado. A gente começou a trabalhar com isso no ano passado, já nos primeiros, foi em 2023 quando a gente começou a fazer as séries dos Açores, né? Então a gente já começou a trabalhar com isso. Foi ali que eu já estava vindo trazendo essa energia da Lemúria através da rede dos Templários, né? Através do ponto de conexão com os Templários, que foi a grande revelação ali em Florianópolis, né? Nessa ilha de Florianópolis. E o encontro de tanto de Juliane Pragit como, aliás, o encontro deles com o Mr. Adnir foi um encontro muito marcante para eles, né? Que eles aprenderam, que eles finalmente entenderam que a história, né? Todo o contexto daquela história que os Templários estavam trazendo através das ilhas, né? Que o conhecimento vem vindo através das ilhas. Então, por causa das linhas lei, né? Das linhas de conexão com a Terra. E aí o que é interessante é que tudo isso tá tudo tão interconectado, né? A gente teve esse evento acontecendo agora em Florianópolis e a gente vai ter o evento que vai dar a vazão para isso, que é agora esse evento do Stargate em Maui, agora em dezembro. Então a gente tá vindo com essa onda realmente do despertar através dessa linha que a gente está redescobrindo, né? Então, para mim, o interessante desse encontro aqui nosso é a gente explorar, né, gente? Porque realmente foi assim, muitas coincidências. Eu sei que aconteceram coisas fantásticas com as pessoas, tanto lá quanto posteriormente, né? Eu tenho também uma coisa que aconteceu comigo que foi muito fantástica, que aconteceu posteriormente, né, o encontro que a gente estava lá, e aconteceu lá também. Acho que eu conversei com algumas pessoas, mas não contei para todas isso que aconteceu lá. Então a ideia é a gente partilhar essas experiências que a gente teve, tanto lá, experiências incríveis, né? Eu me lembro quem participou e quem viu, né? A gente, mesmo as pessoas que não participaram pessoalmente, conseguem sentir essa energia, a energia da Cleiciane se transformando naquele dragão maravilhoso, né? E a própria energia da Neuli, né? Como a mãe dos cristais, que também foi uma das coisas mais lindas, até me emociono. Foi muito incrível mesmo, Neuli. Já vai aqui ligar as cachoeiras para variar. Esse encontro foi assim, uma das coisas mais lindas mesmo que eu já presenciei, né? Como Stargater desde 2017, né? Então, foi demais mesmo, né? Então, essas experiências, gente, são experiências reais, porque até então a gente vem trabalhando com Stargate e muitas vezes, não sei vocês, mas muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, isso é real mesmo? Né? Quantas vezes a gente para perguntar, olha, eu tô sentindo tudo isso, mas será que isso é real? Né? E o encontro no Brasil foi real, né? Foi uma forma de a gente ver a realidade disso tudo que a gente está trabalhando. E eu acho assim, que com a colaboração da Marilyn, né? Trazendo o Zeizar, que vocês viram, a gente viu que Zeizar é muito pragmático. Zeizar traz tudo para
o evento do agora, né? Ele traz para a prática, ele traz para o corpo, para a gente se realizar, para a gente se realizar através do corpo. O realizar que eu uso aqui é no sentido do perceber, da autopercepção, que é através do corpo que nós somos divinos, né? Que nós trazemos a nossa divindade e aterramos na Terra para a gente ascender enquanto planeta, enquanto unidade. Então você vê que a participação de Zeiser foi incrível para isso. E a participação da Merlin, especialmente, porque ela se encantou com o Brasil de uma forma que eu nunca vi nenhuma das outras pessoas terem se encantado, né? Das outras colaborações terem se encantado, né? Então ela realmente quer morar no Brasil. Ela diz que ela quer morar aqui, Zeiser é muito brasileiro. E aí ela fala essas coisas e a gente consegue perceber lá que é incrível, incrível no sentido de genial toda essa arquitetura que é planejada para as coisas acontecerem, a gente não tem nem ideia, né? A gente vai participando sem ter ideia do que está acontecendo realmente. Aí as coisas vão se desdobrando e a gente percebe que tinha tudo um propósito. Agora, o interessante é que com a vinda de Alcazar com a Juliane, com os divinos femininos, né? Colocados ali com a Juliane e a Eugênia, pela primeira vez para a América do Sul, você vê que ativou-se, esse portal já estava aberto, mas ativou-se essa rede Sofia, né? Ativou-se a rede Sofia de uma forma tão grandiosa que a gente não consegue mais desativar. Então a gente não consegue ficar mais no modo, vamos ficar no modo descanso, né? Não, as coisas estão acontecendo. Não sei como que tá para vocês, mas para mim as coisas estão acontecendo e são coisas que te trazem para a certeza absoluta que, olha, não tem mais brincadeira, não tem mais a pergunta de, será que é real? Será que, né? É real e isso está acontecendo e nós somos as pessoas que estamos fazendo isso, né? Então, eu queria depois, né? Queria fazer as partilhas, se vocês tiverem as partilhas do que aconteceu ali, né, de experiências que vocês tiveram ali, ou tiveram mesmo online, com o curso, né, porque como foi para você de ter feito online? Você conseguiu sentir a energia, era uma coisa grandiosa? Peraí. Não, foi perfeito. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, realmente, foi uma energia que era uma energia grandiosa, que tinha que vir para a América do Sul, né? Que é assim, do jeito que eu entendo, né? Uma energia grande que tinha que vir para a América do Sul. Essa energia, pelo jeito que eu entendo, ela começou ali, né? Ela começou nesses workshops que a gente já fez. E, em especial, para mim, do meu ponto de vista, foi quando eu tinha ido para o workshop da Carolina do Norte com o Zeiser, em que a gente contatou os andromedanos especialmente, né? Então, toda aquela energia de contato com os andromedanos, que foi muito grande, que vocês viram, né? Eu acho que muitas pessoas viram, eu coloquei até no nosso grupo lá no WhatsApp, as fotos da nave que deixaram, né, que pairou ali em cima daquele complexo e todo mundo e qualquer pessoa podia ver. Qualquer pessoa. Tanto que eram os motoristas das vans que chamaram a atenção da gente, né? Que a gente tinha que pegar uma van, que era um lugar muito montanhoso, e a gente tinha que pegar a van para chegar nos lugares, para chegar ali naquele complexo principal. E os motoristas falaram, o que é que vocês estão fazendo? Porque todo mundo tá vendo nave aqui. Então a nave estava muito clara, né? O que parecia ser apenas pontos de luz soltos assim, depois
se delineou como aquela energia muito grande e a energia da nave-mãe, e inclusive a própria silhueta da nave-mãe ali, né? Então de dia ela ficava como uma nuvem e de noite ela ficava com aquelas luzes. Eu vou mandar de novo as fotos lá pro grupo, gente, porque eu tenho as fotos, eu não sei se eu mandei, eu não me lembro, eu tenho as fotos que eu tive a vontade de tirar de dia, quando não tinha nuvem nenhuma, para mostrar, para ficar muito claro que atrás não tinha montanha nenhuma, porque as pessoas podem pensar, né, como algumas pensaram, que tivesse uma montanha como essa que está aqui atrás de mim e na montanha tivesse as luzes e por coincidência as luzes tivessem feito aquela silhueta da nave. Só que aí eu tirei as fotos de dia para mostrar que não existe, que não existia montanha nenhuma atrás, era simplesmente o sol, o céu limpo, né? Eu vou colocar essas fotos lá no grupo. Você tá perguntando, né, Rossi, você tá perguntando se não tá no grupo, como faz para entrar? No grupo do Stargate você não tá no grupo do WhatsApp do Stargate? Tá. Tá bom. Então você vai me escrever. Como que você conseguiu o link daqui Se você conseguiu o link, se você conseguiu pelo e-mail, lá no finalzinho do e-mail você tem um link para você entrar no Telegram. E no Telegram, no próprio Telegram, tem um link para o nosso grupo no Stargate, tá? Então você pode acessar lá, eu vou colocar no Telegram também. Então, voltando, né, gente? Então, essa energia incrível que estava ali, que já tem acompanhado o trabalho do Stargate, né? A gente vê de vez em quando, né? Assim, alguns encontros para Git diz, olha, o Stargate está sendo feito um upgrade do Stargate, né? Acho que o último foi num evento em Shasta, eu acho que se eu não me engano. Foi um evento, foi um dos que eu traduzi. Eu não me lembro exatamente, mas foi um dos eventos em Shasta do ano passado que teve o último upgrade do Stargate, né? A gente teve mais um upgrade do Stargate no Brasil e que foi um upgrade muito especial porque, voltando, toda essa energia que a gente tem trabalhado e que foi se ativando com os andromedanos, porque aquela nave da Carolina do Norte é uma nave andromedana. A gente trouxe isso para o Brasil, que qualquer trabalho, e para mim hoje faz mais sentido, qualquer trabalho que a gente tenha feito com Stargate, né? A gente tem feito vindo da Europa, dos Estados Unidos, para a América do Sul. A América do Sul é tão importante, eles não tinham tido essa clareza ainda, que quando eles chegaram, um dia antes ou 2 dias antes desse workshop ser realizado, um crop circle apareceu, um círculo agrário apareceu em Santa Catarina, né? E especificamente com desenhos específicos que Zeisra reconheceu e que Zeisra falou a respeito durante o workshop. Então isso não é coincidência nenhuma, para você ver que as coisas são reais mesmo. Agora foi a partir desse encontro global no Brasil que a gente vê que as coisas são reais. E a nossa base de cristal que nós temos, que nosso país, o Brasil, ele é um país de cristal praticamente, né? Porque a gente tem as reservas de cristais maiores da Terra estão no Brasil e na África, né? Mas no Brasil, especialmente, em todos os lugares você encontra cristal no Brasil, todos os lugares, até como se o que a Marilyn estava comentando, é como se o próprio país fosse de cristal, né? Então é uma coisa incrível. Então toda essa configuração, fora com a nossa energia gigantesca do amor que os brasileiros têm, né, que os sul-americanos têm, que é diferente de tudo que eles já imaginaram, que eles já viram. E, gente, realmente foi uma coisa incrível. Nós éramos 300 e poucas pessoas e eu fui em evento, e a gente muitos foram para o evento da Grécia, com 1.000 e tantas pessoas, que o nível de amor não era tão grande
como foi no Brasil. Então são coisas assim que, né? Essa daí são comentários que eu tô falando, fazendo esses comentários estruturais, vamos dizer assim. São comentários, vamos dizer assim, técnicos, até um pouco óbvios para quem tava ali, né? Mas que você refletindo, você percebe o tanto que isso é importante e como isso tudo faz sentido. E agora a gente vai trazer tudo isso, essas energias, ancorando, né? Então, olha só o papel dos brasileiros e da nossa cultura, da nossa língua. Eu que sou linguista, né? Que trabalho com linguagem já há mais de 25 anos, né? As pessoas, você vê as pessoas aprendendo português, a Juliane falando português, a Marilyn que elegeu o tema dela maior como sendo te amo. Ela falava te amo para todo mundo. Ela falava, a gente se encontrava com ela no refeitório, ela falava te amo. Ela só sabia falar essa palavra e abracadabra, que é o jeito que ela entende obrigada, ela entende como abracadabra. E abracadabra é uma palavra mágica que significa faça-se a luz, né? Que seja feita a luz. É isso que significa abracadabra, né? Então foram realmente coisas, um encontro espetacular de todas as formas, e essa rede, né, toda essa energia do amor, a gente conseguiu canalizar e incorporar na nossa rede de cristal do Brasil, que é um país continental, né? É um país que é um continente. Então, olha o tamanho e a grandeza disso que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês, lá no grupo também, umas fotos que eu tirei quando eu estava jantando. Eu não mostrei para tantas pessoas, mas eu vou mostrar lá no grupo as fotos que eu tirei de noite, sem pretensão nenhuma, tá? Tinha ido lá pro restaurante, quem tava no evento vai saber, eu tinha ido pro restaurante internacional, é aquele que dizem que também é um restaurante francês, ele tem vários nomes, e aí, saindo do restaurante, tava uma paisagem linda, assim, lá embaixo, né? O Florianópolis, tava o mar, e tava uma noite de céu muito claro, né? Eu quero dizer, sem nuvens. E aí eu parei ali, eu tive uma intenção, sabe, um sentimento assim, gente, eu quero tirar foto dessa paisagem, eu preciso levar essa paisagem para casa. E aí eu tirei foto daquela paisagem e fiz um vídeo, eu e uma amiga, que eu tinha jantado com ela, a gente fez a mesma coisa. E nas minhas fotos apareceram as naves que tinham aparecido na Carolina do Norte. Então apareceram duas naves muito claras na minha foto, e quando eu fiz o vídeo, apareceram as naves vindo, sabe, fazendo o passeio delas ali, tipo dizendo, olha, nós estamos aqui também, né? E então foi assim, quando eu vi aquelas filmagens, eu fui mostrar pra Marilyn, quando eu vi aquelas fotos e a filmagem, e ela disse, você tá com o contato, você é um farol dos andromedanos, é como se você fosse um beacon, ela usou até essa palavra, é como se você tá sendo o farol dos andromedanos. E não sou só eu, tá dizendo, você, Flávia, como você é importante. Não, eu sou uma das pessoas que estavam ali, que estavam agindo como esse farol, né? Ou por uma conexão. E aí, gente, o que é mais interessante foi o desdobramento disso, que eu depois do encontro, né? Eu tive essa conversa com a Marilyn, e eu tenho essa intenção muito grande de fazer realmente um grupo, fazer realmente fazer encontros de contato aqui em Maui, né? De você senta e você vê as naves, e as naves vêm como ensinam o Dr. Stephen Greer. E a Marilyn tinha conversado, a Marilyn trabalhou muitos anos com o Stephen Greer, né, com o Dr. Greer, né, do Disclosure, acho que as pessoas conhecem. E o Dr. Greer, a primeira vez que eu fui com ele para o deserto, a gente foi para o deserto, né, não estou mais na Califórnia, mas no deserto da Califórnia, em Joshua Tree, para fazer é o contato que a gente chama. Então éramos 80 pessoas no meio do deserto de noite, né?
e a gente estava ali para fazer contato com as naves. E aí era muito interessante porque a, quando você sente medo, olha só como é interessante isso, como os extraterrestres trabalham com a gente, como eles têm essa sintonia muito fina, como eles têm esse campo de presença muito fino. O medo é uma presença que é uma energia que ela é muito densa, é como se ela fosse um chumbo no nosso campo energético. Então, quando a gente foi ali para aquele, né, para aquela experiência no deserto, várias pessoas, 80 pessoas, e o Dr. Greer, ele conversava com a gente, dizendo, olha, vocês não sintam medo. Se vocês sentirem medo, vocês vão conversando consigo para vocês entenderem da onde vem esse medo, porque são medos ancestrais, a gente não sabe, né, da onde vem, mas a gente tem que aceitar o medo e ir conversando e tal. Então ele ia orientando a gente nesse sentido, né? E eu achava que, por eu gostar muito de extraterrestre sempre, desde assistir a T quando era criança, né? Eu falei assim, não tenho medo nenhum. Mas você ali naquela situação do deserto, vem um medo que você não sabe de onde ele vem, sabe? Aquele medo, um pânico apareceu. Eu falei assim, gente, eu nunca senti tanto medo na minha vida. E aí não acontecia nada. Então ficou um hiato pra gente ir trabalhando com esses medos. Ele, né, orientando e dizendo, olha, vocês tenham paciência, vão respirando. Aí ele parou tudo, a gente fez uma meditação e assim ia acontecendo até que aquele medo passou de mim, né? Passou em mim, então passou em várias pessoas também. Eu não sentia mais o medo e muitas pessoas também não sentiram mais. E aí foi o espetáculo das naves, espetáculo. Tudo que você imaginar de nave, de tudo quanto era tipo, a bola gigante de laranja, assim no horizonte, passando de um lado para o outro, naves em cima, vinha de várias formas, seres que se materializaram ali. A gente não podia gravar nada, isso era uma das coisas que ele não deixa fazer, a gente não pode gravar nada em celular, a gente só pode gravar na mensagem, na ideia, né, na mente. Então foi assim, umas coisas incríveis. Então, a Marilyn trabalha com isso, trabalhou com ele vários anos, fazendo as mesmas coisas em céu aberto. Quando a gente teve a experiência na Carolina do Norte, ela propôs pra gente de noite, né? No Brasil, a gente fez aquela noite com a Marilyn, que é a noite em especial com ela, né? E com o Zeza, e aí foram aquelas pessoas dançando, foram aquelas experiências fantásticas. Mas na Carolina do Norte, antes de ter o evento do Brasil, a gente tinha feito, ela tinha proposto a gente se encontrar, o grupo todo se encontrar, que eram umas 144 pessoas na Carolina do Norte, se encontrar na sala. Eu vou colocar essas fotos também no grupo. Tá? A gente se encontrar na sala e com. Pronto. A gente se encontrar na sala e fazer o contato dentro do salão. Então a gente se encontrou às 8 horas da noite, foi todo mundo, apagaram-se todas as luzes, ou as luzes que conseguimos apagar, porque ficaram as luzes de emergência, né, de exit de emergência, ficaram ainda ligadas, e a gente conseguiu começar e se organizar para fazer o contato. E foi coisas incríveis, só que em vez de a gente ver as naves mesmo, eles mandavam devices, né, que é o que a gente chama em inglês, eles mandavam como se fossem aparelhos, sondas, então a gente via sondas de cristais se materializando ali perto do Stargate, a gente via os seres se materializando, muita gente que não vê, viu, então tava tudo assim, uma coisa, gente, incrível, incrível, essa foi a experiência antes que a gente teve com a Marilyn, antes de virmos para o Brasil. Antes de todos virmos para o Brasil. Eu acho que estou sentindo, estou vendo aqui ainda tá quem tiver com o microfone ligado, aí por favor desliguem para não fazer eco. Porque eu preciso ter um treino de Zoom para entender o que acontece com esses ecos. Mas eu vou fazer isso. Mas então, retornando, né? Então, tudo isso estava acontecendo ali na Carolina do Norte. E olha que interessante, vem a Marilyn com tudo isso e traz para ancorar toda essa energia fantástica com essas naves incríveis que tem acompanhado a gente no Brasil, no país de cristal.
né? No país que é feito de cristal. Então, tem a ver, né? Desdobrando, né? Disso, a partir disso. Por isso que eu acho que a experiência a própria Neoliu, que ela trouxe como sendo a mãe dos cristais, né, que a gente chama ela de Mother of Crystals, né, a gente ficou chamando ela em inglês, entre nós os tradutores, de a mãe dos cristais. Não, aquela moça que falou sobre os cristais, a mãe dos cristais, né? Então, para você ver que tem todos esses dons acontecendo já há um tempo, né, o que faz todo sentido. Quando eu saí dessa experiência no Brasil, eu fui para Campinas para me encontrar com meu irmão, com a minha família lá, né? Meu irmão, ele tá com um problema grande de diabetes, ele tá com um estágio já difícil da diabetes, que ele tá com muita dores no corpo e tudo, né? E ele não é um Stargater, ele é um simpatizante por exemplo, Ancient Aliens, né? Daqueles, sabe? Desses programas assim que as pessoas assistem, mas assim, isso deve ser história, não é real, né? E eu fiquei hospedada na casa dele durante 10 dias. No primeiro dia que eu cheguei, e aí eu fui mostrar pra ele as naves, né? Porque são coisas incríveis. Fui mostrar pra ele as minhas filmagens, as naves passando, né? As fotos que aparecem as mesmas naves que estavam na Carolina do Norte. A gente podia ver, só fazer o zoom, você via claramente que era na mesma nave, né? Então, a gente conversando sobre isso, ele fala assim, olha, eu tô passando mal, eu não tô bem no meu corpo, eu acordo com muita dor e tudo, e tá difícil a minha vida, né? E você tá me trazendo uma energia que eu não conheço, uma energia muito boa, e eu não conheço essa energia. E eu queria me contatar, me conectar, queria me conectar com essa energia. E aí eu falei pra ele, né, você faça, né, tente, busque o contato, peça o contato, né? Você pede para ter o contato e quando você for dormir, que se coloca numa bolha, que é a técnica que eu uso, né? Se coloca numa bolha índigo e convida o contato, né? É uma técnica que o próprio Dr. Greer ensina a gente, né? E aí você convida o contato. Gente, na mesma noite que eu cheguei era umas 7 horas da noite. A gente ficou conversando, fomos dormir lá para umas 11 horas da noite. Aí eu tinha dito isso para ele. Ele teve a experiência de uma nave ter vindo buscá-lo, uma coisa que ele nunca teve experiência na vida dele. Então, ele foi buscaram ele, levaram ele para a nave, colocaram ele como se fosse um tanque, né? Com um líquido que era como um plasma, e começaram a trabalhar com ele e dizendo para ele, olha, ela trouxe o contato e agora você aceitou, e isso ele ouvindo, você aceitou ser cuidado, então agora nós podemos cuidar de você. E aí ele acordou no meio da noite, disse que ele foi fazer xixi, foi no banheiro, e assim, ficou 15 minutos como expelindo muitas coisas, né? E voltou para dormir e continuaram. Aí disse que colocaram ele num outro tanque com um líquido de plasma cor de laranja. E aí disseram, olha, você agora as células do seu fígado estão sendo rejuvenescidas, estão sendo regeneradas, na verdade, foi a palavra que eles usaram. Estão sendo regeneradas. E aí, gente, ele acordou no outro dia com um olho desse tamanho, pasmo, porque não sentia mais dor no corpo, sentia como se fosse uma pessoa completamente diferente. Ele nunca passou por isso, e nem eu nunca tinha passado por essa experiência com alguém, especialmente da minha família. A gente sabe como família é difícil, né? Especialmente com a minha família, nunca tinha passado por isso de uma forma tão clara. E eles dizendo, olha, é isso que está acontecendo, você é o contato. Não sou só eu, sou eu, que é como se você fosse só um conduíte, entendeu? Para continuar
esse contato a acontecer. Não sou eu, Flávia, mas somos nós, cada um, nessa jornada que a gente está fazendo com o Stargate, né? Então é real. Então essa é a minha experiência que eu tenho trabalhado com eles desde então, desse encontro da Carolina do Norte, vindo para o Brasil, vindo para Campinas, vindo para o Brasil, Florianópolis, depois eu fui para Campinas, e agora vindo para Maui com o Stargate, com o Cryon vindo para Maui e as Mães Pleiadianas, porque eu estou traduzindo, né, começando já a traduzir o vídeo da transmissão gratuita que eles fizeram no dia 10 para passar pra gente, né, para deixar disponível no dia 19, na próxima sexta, tá? Então vocês vão ter a tradução, vai estar tudo lá, eu vou fazer a meditação com, já vou editar com música, daquele jeito que eu sempre faço, tá? E para vocês verem o que o Lee tá falando e o que a Mônica Murani tá falando sobre isso. Gente, é é uma história sendo contada por vários interlocutores e que somos nós. Então, eles estão contando essa história que eu estou contando, que vocês contam, cada um aqui está contando, né? E a história, ela se coincide, é uma história comum, que todo mundo está tendo essas experiências. Então, é real, né? Por isso que eu quis fazer esse encontro para a gente partilhar essas experiências, porque realmente teve coisas incríveis acontecendo no Brasil. Eu tenho a minha história, né? Eu tenho a minha experiência, mas eu tenho certeza que vocês têm também. Então, essa é assim a abertura, vamos dizer assim, para passar a palavra para quem quiser continuar, quem quiser contar alguma coisa, quem quiser explorar uma experiência que já teve. Tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Edi, pode falar. Eu queria fazer só uma pergunta, se você fazia o tal do protocolo C5, é isso? Para chamar as naves com o Dr. Weir? Se eu usei o protocolo? É, o protocolo C5, é isso que ele usa? Isso. Isso aí, não só essa dúvida se você usava esse protocolo. Eu usei esse protocolo, a primeira vez que eu usei esse protocolo, eu usei depois, né? Depois desse encontro que eu tive com o Dr. Gria. Aliás, gente, eu vou até colocar no grupo também, se vocês quiserem. Porque tem o protocolo gratuito e tem o outro que a gente paga pelo app, pra gente baixar o app no nosso telefone. Mas tem o gratuito, né? E eu tenho os dois. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha o gratuito. O gratuito diz, os protocolos diz que é pra... E basicamente foi o que eu perguntei pra Merlin, né? Porque no final das contas, quando eu fui mostrar pra ela os meus vídeos e mostrar pra ela as fotos que eu tinha tirado, que eu nem sabia que eu estava fotografando aquilo, ela falou pra mim, olha, você... E eu falei pra ela, falei assim, eu quero... Como é que eu faço pra chamar mais pessoas e a gente realmente juntar um grupo e ficar lá fora, do jeito que a gente faz com o Dr. Gria, olhando o céu, usando todos os protocolos, porque aí tem um protocolo de como é que você localiza as naves. Então você fala assim, olha, aí você tem que usar o jeito de localização que as pessoas usam em navios, né? Então você tem que usar até aquele linguajar do navio, né? Fala assim, tipo bombordo, eu não me lembro exatamente das palavras, mas tem, né? Assim, luz, Bombordo e Boreste. isso, bombordo e boreste, aboreste. Então você vai decorando isso e porque não adianta você de noite apontar com o dedo que ninguém vai ver o que está acontecendo, né? Então a gente usa esse linguajar. A gente aprende esses protocolos, que é praticamente você ter a localização quando você está a céu aberto, mas como chama, né? Foi isso que eu fui perguntar para Marilyn. Como é que a gente chama, né? Como que a gente faz isso em céu aberto? E aí ela me diz, você já é farol, você já sabe. E aí eu me lembro você falando disso, e diz, daí para dizer que a primeira vez que eu usei depois que eu tinha tido essa experiência com o Dr. Greer no deserto, eu estava em casa
O meu marido, ele é engenheiro de software, mas de noite ele é guitarrista, minha gente, guitarrista. Então, ele de noite ele toca e é alto. Então, se eu quero meditar, eu tenho que procurar os lugares assim mais inusitados para meditar. Então, eu me tranco no closet. Na casa que eu morava, eu me trancava no closet e ficava lá. E foi nesse closet, bem no escuro, porque aí eu quis replicar a experiência. Eu fiz os protocolos, só que eu não precisava usar o Boreste, Bombora, eu não precisava usar essas palavras, porque eu estava querendo sentir, né? Mais do que ver, porque o ver para mim é até mais fácil, mas o sentir, eu queria sentir. E foi a primeira vez que eu senti um abraço mesmo. Eu senti que eles estavam lá, eles me abraçaram. E eu fiquei apavorada, saí correndo do closet, né? O medo ainda tá ali, né? Isso foi em 2000 e... Foi antes da pandemia, foi em 2019. E desde então eu tenho aprimorado um pouquinho melhor esse protocolo. Mas o protocolo basicamente é você se conectar com o contato, se conectar com a civilização, com o ser que você quer se conectar, né? Então você abre a intenção. Eu quero me conectar com os andromedanos, por exemplo, né? E você, no meu caso, eu uso uma bolha de uma bolha de energia. Eu uso uma bolha cor índigo para me filtrar, vamos dizer assim, tudo que é perfeito entra, mas as energias negativas não, mas o que é perfeito entra. Então tudo que é né, você tem um filtro ali, eu coloco esse filtro. E aí você começa a entrar no caso da Marilyn, lá na Carolina do Norte, elas usam uma placa de metal fazendo um som como se fosse um gongo, dom, né? Ela usava isso, mas a gente pode usar o próprio Om. A gente pode ou fazer uma meditação, ou você pode colocar e usar o próprio Om, né? Você pode fazer o Om. Então foi basicamente isso o que eu fiz pra, né, no caso do closet. Quando eu comentei com a Marilyn, ela falou assim, não, mas é basicamente isso mesmo que você tem que fazer. Só que no caso de Zeizar, ele ainda ofereceu uma outra sugestão. Ele falou assim, coloque as frutas que já são de quinta dimensão, né, que eu não tinha conhecimento que existiam frutas que já são de quinta dimensão. E ele diz para usar as frutas como uma oferta ali, energética, para algumas civilizações, especialmente os andromedanos, eles gostam muito da energia das frutas de quinta dimensão, que são, em primeiro lugar, a laranja. A laranja é uma fruta de quinta dimensão. E as cítricas em geral, né? Depois ele fala, porque eu falei para ele, olha, eu tenho laranja na minha casa, eu tenho uma laranjeira, eu tenho limoeiros na minha casa. Ela falou assim, limoeiros já são a segunda categoria, mas assim, dentro das frutas de quinta dimensão, os limoeiros também estão dentro, mas são as frutas cítricas. Então, a laranja é a fruta mais de quinta dimensão que a gente tem. Então, é laranja, cenoura, tudo com essa cor laranja, a cor do que tem... Ai... Tem um nome essa substância que eu estou esquecendo, que é o caroteno. São as frutas que têm o caroteno. Então é a cenoura, a laranja, o mamão, tudo que é laranja, essa cor de laranja. E no caso, as cítricas também entram nas frutas de quinta dimensão, que já tem, essas frutas já têm, eles dizem que é de quinta dimensão, porque elas já trazem a energia da quinta dimensão. Então ele propôs, Zeiza propôs para eu fazer isso, quando for juntar o grupo, para fazer o contato, trazer uma cesta de frutas da quinta dimensão. Pois é, então, é isso mesmo. Eu também, eu sou louca por limão, louca por limão e minha filha por laranja. Então, gente, são coisas que estão acontecendo, que estão aí, né? Então, os protocolos, voltando para sua pergunta, Edi, são aqueles lá. São aqueles lá. A única coisa que eu coloco a mais é a bolha índigo, que é para filtrar, porque eu tive já algumas experiências de... Ai, meu Deus, não consegui nem andar depois de algumas experiências, de alguns contatos, sabe? Não conseguia nem andar, tava assim, praticamente paralisada.
Então é isso. Quem mais quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário das experiências? Olá, eu gostaria de fazer um relato, eu posso? Claro, Lia. Então, antes de ir para o evento, eu estava com uma dor assim insuportável no ombro direito. Há muitos anos, de uns 2 meses já tinha feito de tudo, e meditação, e alongamento, e tomado vários remédios, e não passava de jeito nenhum. Eu sabia para a gente isso ter alguma coisa mais profunda. E aí, lá durante o evento, continuou doendo, tanto que no finalzinho eu encontrei com a Cristina e a gente estava falando, até a Flávia estava também junto, né? A gente falando de alternativos e não sei o que e tal. E aí ela estava me contando que ela tinha feito uma sessão lá com acupunturista e não sei o que e tal. E aí eu até peguei a indicação e tal, falando, eu vou dar uma olhada porque me parece interessante, porque né, eu sou muito ligada a essas coisas mais alternativas. E aí, né, peguei o contato da pessoa que ela tinha feito, tal, né, para eu, né, encaminhar e tal. Só que aí, chegando aqui em São Paulo, né, depois do evento, 2 dias depois eu já não sentia mais nada. Foi assim, como se tirou com a mão, assim, foi um negócio assim mágico. Falei, gente, mas sabe? E foi uma coisa assim que foi passando, foi aliviando, e quando de repente eu percebi, vai, gente, ué, mas eu não tava com dor, de repente sumiu, e aí eu falei, nossa, gente, eu, né, já não sinto mais dor, não sinto mais nada. E foi um negócio tão mágico, né? Tão perfeito. Falei, nossa, e aí já me veio, nossa, foi como se tivesse lavado, assim. E eu atribuí isso ao evento, assim, né? Veio intuitivamente, né? Essa certeza de que foi um desdobrar, assim, né? Um desdobramento do que a gente vivenciou lá. Fora todas os sonhos que eu tive várias vivências incríveis também, assim, que né, nem cabe eu contar agora, porque é muita coisa, assim, mas é só para coroar, né? Eu acho que isso, para mim, sim, foi muito forte, né? Essa questão de sair, né? De deixei ir. Para mim foi, assim, bem marcante. Foi a certeza que eu tenho que, né? Foi um resultado do que a gente vivenciou lá. Sem falar que foi tudo, assim, incrível, né? Incrível, fantástico em todos os sentidos, né? Foi muito bom. E é isso, eu Ai, só queria nossa. deixar esse meu relato. Você falando, Lia, eu achei tão importante quando a gente conversou, né? E você trouxe toda a sua experiência de todas esse conhecimento que você tem, né? Dessas coisas que você, das plantas, de como Sim, você usa tudo isso. Então, intuitivamente, aquilo que a gente estava até comentando, né? Intuitivamente, a gente sabe, a gente não lembra que a gente sabe, né? Só que do jeito que a gente está sendo trabalhado ao longo desse trabalho com Stargate e o que a gente está fazendo, eu acho que é mais interessante, gente, é o percurso que a Alcazar está trazendo, né? Então você vai vendo que ele veio, né? Vem lá de Shasta, que é sobre uma cidade de cristal, que já é a cidade de luz, que é Telos, né? Que é de cristal também. Então vem ali de Shasta, vem pelas ilhas, e isso é bem interessante, porque o Cryon estava falando, nesse último que vocês vão ver na sexta-feira, nessa última transmissão ao vivo, estava falando sobre a importância que são certos portais. E os portais estão nas montanhas, né? Então você tem os portais nas montanhas. Shasta é uma montanha que tem a conexão com o Haleakala aqui no Havaí. Em Florianópolis tem a montanha que é aquela do dragão, né? Que é aquela montanha, que é aquele dragão deitado, que é a coisa mais linda do mundo. Aliás, eu tenho uma foto com um dragão, ele saindo de noite, assim, sabe? Eu tirei as fotos, eu falei assim, não tenho que tirar foto disso. E era nuvem. E aí depois na foto aparecia as coisas, assim, muito, muito, muito estranho, assim, muito diferente tudo isso. E eu acho que a gente tá voltando, né? Para o que você está falando. Eu acho que a gente está se lembrando, mas num outro nível. A gente já tem um corpo modificado, já um corpo mais cristalino, diria, uma frequência diferente,
né? Por isso que tá sendo tão fácil, você praticamente tirou com a mão, né? E isso é uma das coisas que eu estava conversando com meu irmão, que era completamente incrédulo, não acreditava em nada disso, que era possível, né? E aí ele passar por essa experiência e eu ser tipo um conduíte, mas no sentido de um mensageiro, um pombo correio ali, que eu não fiz nada, eu só entreguei para ele uma mensagem, algo que ele precisava, não fui eu, né? Como isso acontece com a gente, você vai vendo que a gente vai iluminando através dessa rede de cristal, né? dessa tecnologia de luz, que é como o César fala, né? A Terra como um todo, e nós, né? E a gente percebe que tá ficando cada vez mais fácil, não sei, né? Se vocês têm essa experiência. E as próprias tecnologias que a gente estava usando ali, né, quando tinha os intervalos, a gente estava com. Tinha o pessoal da família plasmática, né, Rosarinho? O pessoal lá vendendo os bioplasmas, os biocetros, né, que são aquela tecnologia de plasma, que é uma tecnologia de luz, né, de memória de água, com cristal e tudo, e que eu acabei vendendo o bioplasma pro meu irmão. Eu trouxe 11 biocetros, aliás, para vender aqui nos Estados Unidos no evento do Cryon. Então só trouxe 11, que foi o que coube na minha mala. E com a experiência do meu irmão, ele ficou louco por um biocetro. E eu acabei vendendo para ele, né? Então eu tô com um a menos. Quando cheguei aqui, fiquei com um a menos. E aí, aliás, 2 a menos, porque olha que interessante, eu cheguei aqui e a minha filha colocou o meu biocetro que eu tinha comprado dentro do congelador. Ela achou que ela tinha que congelar o meu biocetro. E aí o que acontece com a água quando você congela? Ela, puf, expande e quebrou a capinha do. Quer dizer, eu tive que comprar outro, basicamente, né? A água ainda continua, quer dizer, o plasma funciona, mas a capa não funciona mais, né? O plasma funciona direitinho, você ainda sente tudo certinho, porque tem toda uma estrutura ali dentro, com uma estrutura sinoidal, com cristal, o de ouro, além disso tem as plaquinhas de ouro, né? Mas eu tive que comprar outro. Mas é uma tecnologia, isso para comentar as coisas que acontecem, mas é uma tecnologia de ponta, é uma tecnologia que a gente está começando a usar agora, ou se lembrar de como usar agora, né? Então é muito importante tudo isso. E o que eu acho assim interessante, né? Eu vou continuar com. Eu vou desenvolver esse grupo de contato em Maui no ano que vem, então já tenho algumas pessoas que já se ofereceram, então é um grupo pequeno de umas 5 pessoas só, né, que eu vou fazer na minha casa, as noites de contato. E uma das coisas que eu acho que é mais importante, que eu estava até comentando com algumas pessoas, a Joyce, a gente estava comentando sobre isso, é a gente ter a consciência, a gente não se esquecer da rede Sofia que a gente ativou com esse trabalho, e a gente tem que continuar mantendo essa ativação acontecendo, tá? Então não sei se vocês estão sentindo esse chamado aí para ativar essa rede de Sofia. Eu tô sentindo, tá, né, Edi? Eu tô sentindo muito forte esse chamado de ativar a rede de Sofia. Então a gente tem aquele livro que é o Sofia Code em inglês. Eu até pesquisei para ver se existe em português, mas não tem tradução em português. Então algumas pessoas me fizeram falaram assim, Flávia, por que você não faz um grupo de estudos desse livro? Você traz os slides em português e a gente vai lendo. São várias ativações que o livro vai trazendo, né? Então, você imaginar, né, a gente continuar com esse trabalho, com a ativação da rede de Sofia, nós aqui, Stargaters, né, porque eles estão fazendo a parte deles e a gente, como comunidade, a gente é um organismo parte de tudo isso, porque é a partir de nós que tudo acontece, né? Eles estão ali como
vamos dizer, os organizadores dos grandes eventos para a gente se encontrar, né? Mas quem faz o trabalho somos nós, né? É isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Quem faz o trabalho somos nós, né? Então, essa é um convite, caso vocês, alguém se sinta nesse chamado de a gente fazer essas ativações usando o livro, o Código de Sofia para 2026, que vai ser um ano 1, né? Que é o ano, né? O Lee Carroll estava falando que, né, a Mônica Murani, que para mim é nossa, tenho muito, muito, muito amor por ela, e ela estava falando que esse ano de 2025 pra gente foi difícil. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que não tenha ralado, é a palavra, ralado nesse ano, né? Pra mim foram 3 anos num só, né? Eu não posso nem falar assim, eu perdi meu pai, mas porque a gente não perde ninguém, né? Mas desde a passagem do meu pai pra né? Tudo assim que foi assim de difícil sabe, de chegar aqui, de eu vender todas as minhas coisas, de eu vir aqui pra Maui desse jeito, chegar aqui e tomar uma chapuletada, porque não foi fácil, porque Maui te dá uma pisa, porque tira tudo suas ilusões, né? É uma terra que tira mesmo as ilusões da gente. Acabei tendo né, todas as coisas, muitas coisas acontecendo. Minha gatinha morreu, o meu outro gato tá com câncer. E assim, então sabe, coisas assim que se fosse, que isso? Quando que vai acabar esse ano? Então todo mundo, isso daí são só algumas coisas, highlights, né? E a Mônica Morani tava falando, né, que a gente tá chegando assim no final, nos últimos dias de 2025 com a língua de fora, assim, nos últimos fôlegos mesmo, assim, cansado ali, né? A gente chegando na linha de chegada com sem casa, meu Deus, eu acredito, ai, mais uns passinhos, vamos lá, né? Chegando assim pra, tipo, não querer morrer na praia e 2026 vai ser recomeço. Então é essa energia que o Cryan tá trazendo pro final do ano. Então esse final do ano vai ter a tradução do workshop, só que eu vou fazer em janeiro, né? Eles vão fazer, dia 30, 31, dia 1 e 2, dia 30 e 31 de 2025, 1 e 2 de janeiro de 2026. Eu vou estar lá, né? São 40 pessoas, então eu vou estar lá participando. E aí na semana, assim, no dia 2, eu acho que no dia 5 eu já começo a gravar a tradução para soltar assim, o mais rápido possível para nossa comunidade, para a gente manter, para a gente continuar, né? As pessoas que estão, como eu, que estão com a língua de fora lá, chega 2025, não mais, a gente ter esse fôlego, né? E que incrível que não é só nós, não é só a gente, não é só eu, todo mundo que é ser humano em 2025 conta uma história de 2025 difícil, né? A gente teve o encontro com a equipe Stargate toda para delimitar os projetos do ano que vem e tal, então a gente fala um pouquinho da gente, aí você vai vendo, gente. Não tem ninguém não tem ninguém que tenha escapado de 2025. Ninguém. Questões de família, questões de saúde, difíceis, sabe? Questões mesmo difíceis de doenças dessas que a gente acha que são difíceis, mas que, como a Lia estava falando, pode ser tão fácil quanto você, de repente sumiu. Porque a gente está trabalhando para isso, né? Então a gente está trabalhando para isso, para ser fácil e sumir simplesmente, né? Então são coisas novas que tem. Deixa eu ver aqui o que tem aqui nos comentários. Quem quiser falar alguma coisa pode falar, gente. Levanta a mão, quiser contar alguma experiência. Olha só, a Sônia também. Senti muito forte a chamada para esta rede do amor de Sofia. Sim. A rede de sabedoria, Sofia, isso. Também gostava de fazer parte do grupo de sustentação da rede Sofia. Que bom, que bom. Já comprou o livro, Fernanda? Que legal. Comprou em inglês?
Eu não Comprei em francês. em Eu francês. prefiro francês. Ótimo, ótimo. Tem francês. Eu acho que não tem espanhol. Eu não sei ainda, porque você Não, tinha em não, espanhol nem em português não não tem. encontrei também. É, eu vou fazer os slides. A minha ideia é fazer os slides, né? Traduzir e fazer os slides para a gente ir usando. Ah, a Leontina tava quando a gente estava conversando sobre isso, né, Leontina? Fazer os slides para a gente ir trazendo essa energia da Rede Sofia, a É, gente sendo os condutores mesmos. Quer dizer, a gente já é, mas assim, continuar a continuar. trazer isso, né? Para não, especialmente no nosso grupo. E Especialmente. podermos partilhar, acho que é muito bom. Vai ser excelente. Sim, sim. Então eu vou mandar um convite para todo mundo, tá? Pra gente começar com 2026, que é o ano um, né? Com essa rede Sofia bem forte, né? O ano um que é a somatória, é o ano um. O ano 2025 é o ano 9, que é o ano da realização total, né? Aquele ano da, o número 9 é um número muito incrível, incrível, incrível mesmo. Muito incrível espiritualmente, energeticamente, porque o 9 é um número de portal, né? O 9 é o portal para para como se você estivesse realizando mesmo. Você vai incorporar aquilo que você está querendo, o contato que você está querendo. E é interessante que 2025, sendo esse ano sendo um número 9, um ano número 9, você vê que para a gente realmente incorporar tudo que a gente quer e o que a gente espera, a gente tem que largar tudo que é velho, porque senão não cabe, né? Como assim, né? Se a gente quer usar um sapato novo, a gente tem que tirar o velho do pé, né? Não tem como usar aquilo, o junto, né? Colocar um sapato, não tem como. Então a gente tem que eliminar, e essa eliminação é muito dura, né? A eliminação da ilusão da separação, de, por exemplo, o que a gente acha que é perder um pai, né? A ilusão de uma doença grave, né? E que são ilusões, e que é o próprio Ho'oponopono ensina a gente que é milenar, né? Ensina a gente a já ir vendo de uma forma diferente todas essas ilusões, né? São as ilusões mesmo. Ai, e aí, gente, tô falando mais que o Homem da Cobra aqui. Quem quiser falar, fique à vontade. A Gissa, 9 é final de ciclo. Sim, sim, final de ciclo. Realizações, são as realizações, né? Finda realizando. É interessante mesmo. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Eu acho que eu vou passar todas as fotos para vocês, não se preocupem, tá? Durante hoje é sexta, né? Então eu vou me organizar na sexta, passar todas as fotos lá pro Telegram principalmente, porque no Telegram, quem não tiver acesso ao WhatsApp, né? Você consegue entrando pelo Telegram, porque tem ali na descrição do grupo já tem o link pro WhatsApp também. Então, no Telegram eu já coloco todas as fotos, vou colocando, vou alimentando as coisas que a gente veio falando aqui, tá? E a gente vai ter um lindo, maravilhoso ano novo como Stargaters, depois dessa experiência fantástica de Stargates no Brasil, que ainda sinto como se fosse. Ai, eu sinto a vibração mais maravilhosa, como se estivesse acontecendo nesse minuto, e a gente ter se visto, ter se abraçado, ter chorado, eu ter chorado muito naquela cabine para variar, que não tem como não chorar de tanto amor, é muito amor mesmo, né? E a gente continua, né? Que é o que importa. Eu agradeço demais todo mundo que tá aqui, que quis partilhar, que quis ouvir, sustentar esse campo, que eu sinto de novo essa. Ai, que delícia, essa energia tão maravilhosa, gente,
que é o te amo. Então é isso a gente queria, se a gente puder terminar todo mundo ligando o microfone e dando um eco total, dizendo te amo, para sustentar essa rede de sofrer. Oi? Te amo, né, Rosane? Então é isso, gente. Então, te Vamos estarmos amo por juntos, você. Te amo. Te depois de amo. tanto tempo. Amor, Te Te amo. Te amo, te amo, te amo. amo. Te Te amo. amo. Te amo. amor, Te amo. Cada te amo. Ai, Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Então, até a próxima, Ai, gente. Até sexta. Eu vou estar apresentando. Beijo. beijo. tchau, tchau. Beijo, Flávia.